Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Essa é a nossa primeira aula online de arte, tá? Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou o Alan, tá? Vou lecionar para vocês o componente de arte. E é uma imensa satisfação ser professor de vocês, do nono ano do Tracaioli, né? Dando continuidade aqui, pessoal, vou falar um pouquinho aqui sobre a nossa primeira avaliação. Ela está dividida em 4 atividades, cada uma valendo 2,5 pontos, tá? Chegando ao total de 10, o máximo que cada um de vocês podem chegar, tá? Aí a gente está na primeira atividade, que a gente vai começar hoje, né? E o conteúdo de hoje, pessoal, é impressionismo. Alguém já ouviu falar alguma coisinha sobre o impressionismo? Ele surgiu na França em 1874. O impressionismo foi um movimento artístico que passou a explorar de forma conjunta a intensidade das cores e a sensibilidade do artista. A denominação impressionismo foi dada após a declaração pejorativa do crítico de arte francês Louis Leroy, ao ver a tela Impressão du Soleil Levante, acho que é isso, não sei falar francês, pessoal, me perdoem, de Monet, um dos principais artistas do movimento. Ele é muito interessante, por o desenvolver humanístico, impressionismo. E isso, pessoal, esse movimento, ele é uma ruptura. O que é ruptura? O que acontecia, pessoal, naquele momento era uma arte muito de um padrão só. Ela existia um padrão e era desenvolvida na academia de artistas, tá? No caso, são pessoas intelectuais lá que estão desenvolvendo arte, né? E o tipo de arte que era desenvolvida, ela tinha um padrão. E Monet, pessoal, ele foi um responsável para a quebra desse padrão. Ele começou esse movimento, mas nos remetendo também a esse tempo, a gente tem que lembrar que acontecem vários fatores para determinar essa quebra também. E esse movimento para acontecer também. Quais são os fatores? Está acontecendo guerra, aconteceu vários problemas na França também, com o governo, com o país. Fora essa situação que aconteceu também, tem essa situação da perda de renda também. Que nesse momento também, pessoal, há a descoberta da fotografia também. A fotografia ela começa a aparecer e isso reduziu demais a renda dos artistas, dos pessoal que pintavam quadro, que nessa época, pessoal, nesse momento o que acontecia era a pintura de retrato. Com a chegada da fotografia, a pintura de retrato ela deixou de ser algo explorada pelos pintores. E a partir desse momento eles perderam uma grande fonte de renda. Fora também que a questão das pinturas com a igreja também, eles tinham muito problemas, porque os pintores eles queriam fazer algo diferenciado e a igreja já tinha um padrão também relacionado com esse padrão que era desenvolvido também pela academia. Então era algo bem complexo para eles desenvolverem algo diferenciado. E com essas situações acontecendo e eles perdendo renda, eles começaram a se reunir. Tanto Monet com os outros artistas que eram da época, eles começaram a se reunir e a desenvolver um outro movimento, que futuramente ele foi chamado de impressionismo, que na época não tinha nome. Ele ganhou esse nome por esse fato, pessoal. Era um nome pejorativo. Na realidade, os críticos
eles nunca, eles sempre têm esse embate, essa repulsa, ainda mais com algo novo, com algo nunca desenvolvido. É uma quebra de paradigmas, pessoal. É uma quebra de uma situação que é totalmente complexo. Trazendo isso para a nossa realidade, pessoal. Por exemplo, você que está aí, você tem a sua opinião, a sua visão, tem um outro tipo de leitura que você faz com o seu argumento, né? E além desses argumentos que você tem pessoas para se apoiar, autores, ou no caso aqui você tem o Monet, né? Por exemplo, aí você vai discutir comigo uma obra, você desenvolve uma pintura que ela é totalmente diferenciada, ela é algo totalmente inexplicável, algo inexplorável até hoje. Aí quando você faz isso e apresenta isso, no caso na escola, vai ter um choque. Normalmente as pessoas elas vão dizer: ah, isso aí não é legal. Mas vai ter pessoas que vai dizer: ah, isso aí é legal, é totalmente diferente, é algo não explorado. Vai ter sempre esse confronto, esse conflito. E na realidade, esse conflito ele sempre vai acontecer com algo novo. E continuar com ele vai depender muito do ponto de argumentação do artista. Nesse caso, pode ser até de você. Seguindo em diante, os principais artistas impressionistas foram Monet, Manet, Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Vicente Van Gogh, esse aqui é um nome bem conhecido, pessoal. Degas, Cézanne também é um nome bem conhecido. Kylie Bolt, Mary Boldin, Morrison e vários artistas, pessoal. Lembrando que esses citados aqui, eles são pintores, a maioria deles, né? Que eles também desenvolvem outro tipo de arte também, pessoal. Aqui eu separei 3 autorretratos aqui. Um de Monet, o precursor do impressionismo. A Mary Cassatt, acho que é isso. Uma mulher no movimento artístico. Ela quebra vários paradigmas também. É uma ruptura além de todos os sistemas. Mas a gente se reportar para esse tempo deles era muito mais complexo, pessoal. Bastante. Extremamente complexo. Então ela está lá no movimento e está desenvolvendo a arte lá junto com eles. Isso aqui é algo que bate totalmente com o sistema. É uma afronta contra o sistema. Além da afronta que já veio sendo desenvolvida por Monet. E um dos grandes nomes, pessoal, também do movimento impressionista, que é Vicente Van Gogh. Ele é um dos grandes nomes do movimento impressionista, pessoal. Tem muitas obras dele também, junto com Monet também. Seguindo adiante, principais características da pintura. A gente vai falar um pouquinho aqui, pessoal, das principais características do impressionismo aqui. Essa pintura aqui, pessoal, ela é de Monet, Nascer do Sol. Esse aqui é aquele mesmo quadro que o crítico fez o nome pejorativo que acabou dando o nome ao movimento. A gente vai, por ele, mostrar as principais características, né? Lembrando que isso aqui está no texto, pessoal. Eu vou dar uma lidazinha aqui, tá?
A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência de luz do sol. Eles usavam bastante, pessoal, a questão da luz do dia. Não só do dia, né? Do amanhecer, do entardecer. Como a luz era natural, o tempo está correndo. E a partir do momento que o dia vai nascendo, vai clareando algumas partes, vai escurecendo outras, e assim vai tomando uma outra forma. E então ele tinha que pintar rápido, não só ele, os pintores que aderiram ao movimento. E a partir do momento que eles vão acompanhando o amanhecer ou o entardecer, eles precisam fazer isso rápido. Então eles tinham uma técnica muito apurada de pintura. E a luz, pessoal, ela era constante no processo. Podem ver aqui incidência de luz todo o tempo. Ó. Movimento em perspectiva. Ó. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. Ele não priorizava o traço feito. No caso, foi algo que ele disse na academia, que o que aparecia no dia não era realmente o que eles retratavam na academia, pessoal, porque o traço que eles faziam era traço perfeito. Lembram lá do retrato. Normalmente, quando eles iam pintar o retrato das pessoas, eles tinham que priorizar o rosto ali da pessoa. E aquele rosto, pessoal, ele ficava perfeito ali. Não é o meu caso aqui, tá? Aí quando eles faziam esse rosto, a face da pessoa, eles tinham que priorizar as linhas. Tudo que estava ali próximo ali, eles faziam tudo parecido com a realidade, pessoal. Que já não é aqui. Vocês podem prestar atenção aqui, ó. Tem as figuras aqui, tem barcos, tem pessoas aqui sendo representadas, tem outras imagens aqui também, ó. Aqui, ó. Mas volta para a questão da luz de novo. Lembra que aqui está amanhecendo. Aí o que acontece quando está amanhecendo? Tem nevoeiro, tem o sol nascendo. Aí aquela parte do nevoeiro que fica entre o sol, ele acaba incidindo na luz. Aí a luz já não vai fazer o mesmo efeito para o lado que ele está fazendo a sua visualização. E essa perspectiva que ele vai dando aqui, pessoal, é para dar forma de tamanho. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Esse é um outro fato totalmente de Monet. A partir do momento que ele faz isso, ele rompe um outro paradigma também. Esse fato da sombra, pessoal, ela acontece bem aqui, ó. Porque no caso ele não tinha uma visão totalmente do barco aqui e da pessoa, né? Então não dava para ele detalhar com muitos detalhes aqui, que senão ele ia dar aquela impressão de novo do traço bem desenhado. Ele ia dar a linha e os contornos, então ele só dá as pinceladas. É algo bem complexo isso aqui, pessoal. Ele olhar rápido, ele tem que ter uma rapidez para pintar aqui muito aguçada. E a técnica, pessoal, aqui são várias cores, aqui várias tintas, várias texturas que ele utiliza. Fora a questão da luminosidade. Ó, luz aqui, ó. Tudo é luz, cara.
Onde vai pegando a luz aqui, ele vai olhando, vai observando e vai dando uma outra tonalidade, um outro efeito, uma outra tinta para dar forma àquele cenário. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, o amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro e escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. O amarelo com violeta. Podem ver aqui, ó, como tem o violeta aqui, ó. O violeta está por aqui e o amarelo também. Ele fazendo essa mistura de cores, ele traz a pintura para o real, para aquele determinado momento e aquele determinado ponto. É como a gente está olhando e observando, pessoal. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura de tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, deve ser pura e dissociada nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser ótica. As várias pinceladas que ele dá, pessoal, com várias tonalidades e sem respeitar a linha. Pode ver, mas ele tem a técnica, pessoal. Não é que a gente fala que ele não está respeitando a linha, que ele está fazendo algo desconexo. Lembra, ele é pintor. Mas um outro detalhe também, não é porque nós não somos pintores profissionais que a gente não pode nos arriscar. Devemos nos arriscar. Isso que nos torna algo diferenciado e faz com que a gente rompa padrões. Porque o legal da vida é fazer isso que ele deu início. Romper padrões, trazer novidades. Agora vamos ver um vídeo aqui para completar a explicação. Vamos ver? Impressionismo. Pois bem, mas antes de entender como é que aconteceu o impressionismo, vamos antes pensar como é que estava o contexto de mundo, que é completamente imprescindível, assim como no vídeo do barroco, falei já de barroco aqui, e todos os outros movimentos artísticos, o lugar, o contexto histórico em que o artista está criando é determinante. A Revolução Francesa, no final do século XVIII, promove uma ruptura com a tradição, literalmente o rei é guilhotinado. E essa quebra abre caminho para os artistas escolherem sobre o que eles querem pintar. O Jacques-Louis David pinta o Marat, que é um dos líderes da Revolução. Goya pinta o 3 de Maio em Madrid. A pintura de paisagem ganha o drama do Turner e a honestidade do Constable. Chocar a burguesia virou meio que uma coisa assim. Os artistas se colocam como uma classe à parte e é possivelmente a primeira vez em que a arte é esse lugar de expressão da individualidade. Com a Revolução Industrial, as tarefas manuais são substituídas pela máquina, as oficinas pelas fábricas e assim se vai a tradição do artesanato. Tem mais uma coisa, com a invenção da fotografia, as pessoas começam a desenvolver um novo olhar do mundo. Além disso, algumas funções da pintura, como retratar uma pessoa importante, começam a ser substituídas pela fotografia e é assim um rombo no orçamento dos artistas, que perdem esse trabalho, mas ao mesmo tempo são impulsionados a experimentar mais. No século XIX, Paris é a capital artística da Europa, assim como Florença foi no século XV. Os artistas todos iam para lá para se reunir em cafés e falar sobre arte. Ingres era mais conservador e admirava a antiguidade clássica. Delacroix era revolucionário, a cor é mais importante que o traço e a imaginação mais que o conhecimento. Corot era fiel à realidade e usa a cor para captar atmosferas e luminosidades radiantes. Ele é frequentemente tido
tido como o primeiro impressionista, apesar de não ter sido parte do movimento. Millet retrata trabalhadores e camponeses com dignidade mais convincente que a dos heróis acadêmicos. Courbet defende a verdade através do realismo e protesta contra as convenções artísticas aceitas do seu tempo. E até aqui a arte está só tomando um fôlego para finalmente chegar nos impressionistas. Manet e seus amigos também entendem que a academia está equivocada em considerar que são mestres em retratar a natureza, sendo que eles fazem isso dentro de um ambiente controlado do estúdio do artista. Na natureza de verdade, ao ar livre, a luz não tem esse contorno bem delineado que acontece no ambiente controlado e artificial do ateliê. E por isso os impressionistas defendem que é melhor confiar nos nossos olhos do que nas regras da academia. É interessante pensar que até então a história da arte se apoia mais no que a gente sabe do que no que a gente vê. Era como o mundo deveria ser mais do que como a gente vê o mundo. Então Manet e seus amigos são revolucionários quando sugerem que quando nós olhamos a natureza ao ar livre, não vemos cada objeto com sua própria cor, mas uma série de tons que se misturam no nosso cérebro para construir a cena. E hoje que a gente acha que o impressionismo super lindo e tranquilo, não imagina a jornada que eles passaram. A crítica era dura, o Manet era recusado dos salões oficiais, as pessoas achavam que as formas achatadas dos rostos da sua pintura eram pura ignorância. Mas o que ele queria explorar era justamente como à luz do dia, as formas podiam sim parecer com manchas de cor. Além da cor, que é muito importante para os impressionistas, o movimento também é retratado de forma diferente, ele é sugerido. Porque na vida real, quando você está olhando uma cena, o seu olho foca em um único acontecimento. O resto é um emaranhado de formas. O Manet registra o instante que ele viu com os próprios olhos. Um pouco mais jovem, Claude Monet se junta a Edouard Manet e ele insiste para os amigos que eles têm que abandonar o ateliê e só pintar ao ar livre. Ele tinha até um barco ateliê para ficar trabalhando no rio. Uma coisa é importante quando se pinta ao ar livre, a natureza muda muito rápido, entra uma nuvem e escurece. Então o pintor precisa de pinceladas rápidas, se preocupar menos com os detalhes. E essa falta de acabamento deixava os críticos enfurecidos. E então eles decidem se reunir e montar a própria exposição no ateliê do fotógrafo Nadar. Era 1874 e o Monet expõe Impressão Nascer do Sol. E um dos críticos que vai lá ver e pejorativamente chama o grupo de impressionistas porque eles tinham a impressão de que pintar um momento era arte. Risos. O nome pegou e a gente aqui diretamente de 2020 sabe disso, mas olha a crítica que publicaram em 1876. Tô aqui no História da Arte do Gombrich. A Rua Le Pelletier é uma sucessão de desastres. Após o incêndio na ópera, temos agora outra catástrofe. Acaba de ser lançada uma exposição na Duranruel que supostamente contém pinturas. Entro e meus olhos horrorizados são assombrados por uma visão terrível. 5 ou 6 lunáticos, entre eles uma mulher, reuniram-se para expor suas obras. Vi gente chorando de rir diante das telas, mas meu coração verteu sangue quando as vi. Esses pretensos artistas auto-intitulam-se revolucionários e impressionistas, pegam um pedaço de tela, tinta e pincel, besuntam-na com manchas aleatórias e assinam seu nome. É uma ilusão, como se internos de um hospício pegassem algumas pedras na rua e julgassem ter encontrado diamantes. É muito dramático. A outra coisa que deixava os críticos bastante irritados era eles pintarem em qualquer lugar, tipo a estação ferroviária. Mas o que fascina o Monet é o efeito da luz que atravessa o teto de vidro e reflete nas nuvens de vapor, além da confusão das formas do trem, dos trilhos, as pessoas. Os pintores impressionistas usam esse novo jeito de pintar não só em paisagem, mas em bailes ao ar livre, como a famosa tela do Renoir, com a mistura brilhante de cores e o efeito de luz nas pessoas dançando. Berthe Morisot pinta cenas domésticas de famílias, cachorros, crianças, jardins, a vida das mulheres nesse ambiente do século XIX. Mary Cassatt pinta cenas delicadas de mães e filhos. Inclusive tem vídeo aqui de 5 mulheres impressionistas para vocês assistirem. Pissarro, o único artista presente nas 8 exposições impressionistas, pinta os boulevards de Paris. Degas era da mesma geração de Manet, mas se mantinha um pouco à parte do grupo impressionista. Ele frequenta
frequenta ensaios de balé não pela história das bailarinas, mas pelo jogo de luz e sombra sobre o corpo humano e como o artista podia sugerir movimento e criar sensações de espaço e pintar de diversos ângulos. As pessoas que iam às exposições e eram acostumadas com as pinturas acadêmicas grudavam o olho nas telas dos impressionistas e só viam uma massa disforme assim de manchas. Demorou para elas entenderem que, dando alguns passos para trás, as manchas milagrosamente ganhavam vida na nossa frente. E se no começo houve tanta resistência, o impressionismo foi ganhando seu espaço e artistas que morreram mais velhos, como Monet e Renoir, tiveram bastante fama, venderam seus quadros para coleções públicas importantes. O impressionismo é um marco na arte quando a gente pensa que foi uma super inovação que as pessoas da época não tiveram condição de acompanhar e de reconhecer. Isso acontece depois muitas vezes com o modernismo e aí em diante na história da arte. Eu fico pensando na pessoa que olhou ali o quadro do Monet e falou: talvez isso aqui seja genial, vou comprar, pagou baratinho no Monet. E aí, assim como a arte feita antes abre caminho para os impressionistas, eles também criam esse cenário em que tudo que se vê pode se tornar um motivo de pintura. O mundo real, em todos os seus aspectos, se torna um objeto digno de estudo do artista. O Paul Cézanne pertence à mesma geração dos impressionistas, ele era 7 anos mais jovem que o Manet e 2 mais velho que o Renoir. Ele chegou a participar de uma exposição impressionista, mas não rolou para ele, ele volta para casa em Aix-en-Provence, continua lá experimentando. E a gente aqui do auge de 2020 também sabe que essas experimentações dele levaram ao cubismo. Outro nomão que aprende com os impressionistas é Van Gogh, e Van Gogh leva ao expressionismo. Junto do Gauguin, Toulouse-Lautrec e Seurat, eles são agrupados em um período chamado pós-impressionismo. Rodin também teve as suas vibes impressionistas, inclusive vou fazer vídeo dele em breve. Mas o que eu acho mais incrível de estudar a história da arte é ver que a arte nunca está solucionada. Quando um artista soluciona um problema que angustia uma geração, surgem novos problemas que vão ser depois solucionados de diversas maneiras possíveis, ad infinitum. Seres humanos que nunca param porque arte é vida. Palmas. Ai, que filósofa. A nossa primeira atividade, pessoal, ela consiste em preencher corretamente o cabeçalho, ler, compreender o texto e responder a atividade. As respostas, pessoal, estão todas aqui no texto, tá? Tem o texto em cima e embaixo tem as atividades. A primeira atividade você vai marcar a alternativa correta. A segunda atividade você vai dizer quais são as variações de cor nos quadros impressionistas. A terceira você vai observar a impressão do sol nascer e marcar a resposta correta. São essas 3 atividades, pessoal. Qualquer dúvida, eu vou estar aqui no Zap, tá? E vocês podem estar tirando comigo.